Fala, meus amigos do canal Marcos André Bioonline. Eu sou o professor Marcos André e é uma satisfação ter você aqui comigo nesse novo vídeo do nosso canal. Então, nós vamos falar hoje sobre tecido sanguíneo. Existem outros vídeos que tratam um pouquinho desse tema, mas hoje a gente vai ser bem específico para falar a importância desse tecido no ponto de vista fisiológico, histológico, mas também no que diz respeito à cobrança no vestibular. Então, se você tem dúvida sobre a composição e função do tecido sanguíneo, fica comigo até o final dessa aula, que eu tenho certeza que você, após esse vídeo, não vai ter mais nenhum problema com relação a esse assunto. E te faço um pedido. Caso você ainda não me segue nas minhas redes sociais, me siga no Instagram, @prof.marcosandrebio. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui no Marcos André Bioonline, assine o sinal de notificação para que você seja notificada todas as vezes que a gente acrescentar um vídeo novo. Então, galera, vamos lá falar sobre tecido sanguíneo. Então, o primeiro ponto que a gente vai traçar aqui, que a gente vai puxar aqui é quais são as características desse tecido, né? Isso é importante frisar. O sangue é um tecido, galera, é um tecido. Então, muitas vezes as pessoas colocam a ideia do sangue como algo muito importante no sentido familiar, a ideia, né, de que o sangue de pessoas afortunadas tinha inclusive cor azul, enfim, um monte de historinha como essa. Galera, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o tecido sanguíneo ele nada mais é do que um tipo de tecido. O sangue é um tecido, galera. E o sangue é um tecido que nós classificamos como um tecido conjuntivo. E o que é um tecido conjuntivo, Marcos? O tecido conjuntivo é aquele que tem uma característica básica. Ele é formado por diversas células, por células que apresentam os mais variados níveis de diferenciação, mergulhadas numa grande quantidade de matriz extracelular, de substância intercelular. Essa é a característica marcante de qualquer tecido conjuntivo. No caso do tecido sanguíneo, a gente tem que tomar bastante cuidado com um detalhezinho, que é justamente essa matriz extracelular. Essa matriz, no tecido sanguíneo, é o que tu chamas de plasma. Então, plasma, que é a parte líquida do sangue, é essa matriz extracelular. O tecido sanguíneo, assim como a maioria dos tecidos conjuntivos, tem uma origem mesodérmica. Marcos, isso é importante? É sim, pessoal. Por quê? Porque lá na matriz de referência do Enem, lá quando você analisa os objetos de conhecimento, tem um processo chamado diferenciação celular. A diferenciação celular, como o próprio nome sugere, nada mais é do que a propriedade que algumas células têm de se diferenciarem, de se especializarem. E esse processo é fundamental porque é justamente a partir dele que os tecidos são formados. Existem vários tipos de tecidos: o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o tecido nervoso. O tecido sanguíneo é um tipo especial de tecido conjuntivo. E como com a maioria dos tecidos conjuntivos, ele apresentará uma origem que nós chamamos de origem mesodérmica. Então, galerinha, dá uma olhadinha aqui. Aqui eu tenho uma célula tronco hematopoética e é importante que a gente lembre o que é uma célula tronco. Uma célula tronco é uma célula indiferenciada que vai sofrer especialização, diferenciação para formar os outros tipos de tecidos. E essa célula tronco da linhagem hematopoética, ela vai originar as hemácias, vai originar os eosinófilos, neutrófilos, mastócitos. Você percebe que a partir dessa célula você vai ter a formação das outras células que vão compor, por exemplo, o nosso tecido sanguíneo. Então, primeiro ponto importante, o sangue é um tecido conjuntivo de propriedades especiais, formado por uma diversidade de células mergulhada numa grande quantidade de matriz extracelular, e essa matriz extracelular damos o nome de plasma. A origem do tecido sanguíneo é uma origem mesodérmica. Lembra de detalhezinho importante? Me acompanha por gentileza. Quando eu falo de tecido epitelial, ele pode ter origem mesodérmica, endodérmica e ectodérmica. Quando eu falo do tecido nervoso, ele tem origem ectodérmica. Quando eu falo de tecido conjuntivo, na sua imensa maioria, ele vai ter função mesodérmica. Então, como o sangue é um exemplo de tecido conjuntivo, ele vai ter uma origem a partir desse folheto intermediário chamado de mesoderma. Agora, galera, o que a gente vai analisar?
quais são as funções do tecido sanguíneo. Então, sempre quando a gente faz referência às funções do tecido sanguíneo, o que a gente tem que puxar? A principal função dele é fazer transporte de substâncias. O que ele vai transportar? Ele vai transportar gases, ele vai transportar nutrientes, ele vai transportar produtos do metabolismo, ele vai transportar hormônios. Lembra que o hormônio é uma substância produzida por glândulas endócrinas e que necessariamente são lançados na corrente sanguínea. Os gases, como oxigênio e dióxido de carbono, são transportados no sangue. Alguns são transportados majoritariamente ligados à hemoglobina. Outros são transportados em maior quantidade dissolvidos no plasma. Neste caso, eu posso falar de oxigênio e gás carbônico, respectivamente. Daqui a pouquinho eu falo onde eles são transportados, ou como eles são transportados. Agora, por outro lado, existe também o monóxido de carbono, que é um gás tóxico que causa asfixia. Agora, galera, os nutrientes são os produtos, do processo digestório. Então, quando você faz a ingestão do alimento, há a digestão desse alimento. Você tem o processo de absorção dele. Então, o alimento ele vai sair do teu intestino completamente digerido, vai ser absorvido nas velocidades intestinais, vai cair na corrente sanguínea e vai ser, então, distribuído para as outras células do nosso corpo. Nessas células, o que vai acontecer? Os nutrientes serão degradados para a geração de energia para a nossa atividade metabólica e, consequentemente, haverá produtos que precisarão ser eliminados do nosso corpo. E esses produtos das atividades metabólicas também são lançados na corrente sanguínea. E é justamente a partir do sangue que vai ser produzida a nossa urina, que é efetivamente o nosso principal via, a nossa principal via de eliminação desses produtos tóxicos, de eliminação desses resíduos metabólicos. Então você nota que, de uma certa maneira, o nosso tecido sanguíneo tem uma função fisiológica fundamental por estar associado ao transporte de substâncias como estas que eu mencionei para vocês. Então, a função principal do tecido sanguíneo é fazer o transporte de substâncias. Galera, é muito importante também, e eu poderia citar isso, que o tecido sanguíneo associado a algumas substâncias que ele transporta pode regular a atividade respiratória. Marcos, como assim? Porque quanto maior a concentração de gás carbônico no teu sangue, mais ácido é o teu sangue. Consequentemente, ele vai estimular uma região chamada de bulbo. E o que o bulbo faz? Controla os teus movimentos respiratórios. A inspiração e a expiração. Por isso que, dessa maneira, a gente pode falar que o nosso sangue também regula essa atividade respiratória. Eu poderia trazer uma outra função também atribuída ao nosso tecido sanguíneo, relacionada ao nosso tecido sanguíneo, que é a regulação dos mecanismos ácidos e básicos. A gente pode desenvolver mecanismos que são chamados de acidose e de alcalose. A acidose é quando o teu sangue está ligeiramente ácido. A alcalose é quando o teu sangue está ligeiramente alcalino. Então você percebe que, em função das atividades metabólicas, até o pH do sangue ele pode variar. Daí a importância desse tecido sanguíneo. É claro que, em questões que haja necessidade de fazer uma terapia celular por meio de transfusão, a transfusão sanguínea ela só pode ser feita a partir de indivíduos em que haja compatibilidade. Nesse cenário, a compatibilidade está diretamente associada a proteínas presentes no nosso plasma sanguíneo que funcionam como anticorpos. São as verdadeiras aglutininas. É claro que no sangue haverá transporte de proteína também, haverá também transporte de anticorpo. Mas no caso de uma transfusão, você tem que tomar cuidado entre os antígenos do sangue doado e os anticorpos do receptor. Especialmente quando a gente fala do sangue do sistema ABO. Lembra que a pessoa do grupo A ela tem no seu plasma a aglutinina anti-B. Então ela não pode receber sangues que tenham antígeno B, como, por exemplo, o sangue do tipo B e o sangue do tipo AB. Então nós poderíamos falar que também dentre as substâncias transportadas pelo sangue destacam-se proteínas, como é o caso das proteínas de defesa, que nós chamamos de anticorpos. Nós também temos processos de coagulação, enfim, tudo isso é função desse tecido especial chamado de tecido sanguíneo. Galera, dando continuidade à nossa aula de hoje, é importante que você tome bastante cuidado em identificar quais são os componentes do tecido sanguíneo. Do que o sangue ele é constituído? A gente pode falar que a composição básica do tecido sanguíneo é qual, pessoal? Basicamente, nós vamos observar dois componentes importantes.
Aqui eu tenho um processo que é chamado de hematócrito, tá? É como se fosse a centrifugação do tecido sanguíneo. Então, bem aqui, pessoal, a gente tem o que nós chamamos de precipitado. E nesse precipitado é o diferencial entre ele e a parte líquida do sangue que está bem aqui. O que é essa parte líquida do sangue bem aqui, pessoal? É o famoso plasma, beleza? Então, o plasma é a parte líquida do sangue. O plasma, como eu disse para vocês, vai ser o componente, a matriz extracelular. Então, o plasma ele vai ser formado por água, por sais minerais, por proteínas, tudo bem? E é importante a gente levar em consideração as funções desempenhadas por esses componentes. A água vai atuar como solvente universal. Os sais são importantes no balanço osmótico. As proteínas também são importantes para o balanço osmótico, para a coagulação sanguínea. Então é importante a gente tomar cuidado com essa composição, né? Já os elementos figurados, nós vamos observar esses três componentes aqui que são importantes. Os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as famosas plaquetas. Essa imagem é muito legal. Por quê? Porque além dela trazer os componentes, ela traz a quantidade. Veja que as hemácias vão variar de 5 a 6 milhões por milímetro cúbico de sangue. Qual é o papel da hemácia? É fazer o transporte de gases, especialmente o transporte de oxigênio. Já os leucócitos, nessa referência bibliográfica, nós temos uma variação entre 5 e 10 mil. Qual é o papel dos leucócitos? Trabalhar no mecanismo de defesa. Já as plaquetas têm uma quantidade estimada entre 250 e 400 mil por milímetro cúbico de sangue. E qual é o papel da plaqueta? Participar do processo de coagulação sanguínea. Notem que a ideia aqui nesse slide é mostrar a composição do sangue. Então, o sangue é um tecido conjuntivo de propriedades especiais formado pelo plasma e pelos elementos figurados. Estes elementos figurados são divididos em hemácias, leucócitos e plaquetas. Tudo bem até aí? Galerinha, dando continuidade a esse tema, é importante agora a gente destacar a função exata de cada um desses componentes. Aí nessa imagem, eu estou trazendo para você, de fato, os elementos figurados. Então, olha o que nós temos aqui nessa imagem. Nós temos os glóbulos brancos, nós temos os glóbulos vermelhos e nós temos as plaquetas. Tudo bem? Então, está em língua inglesa, mas dá para a gente ter aí, né, uma noção do que essa imagem está trazendo. Tudo bem? Aí eu tenho os elementos figurados do sangue. Agora sim, o que nós vamos analisar? Qual é a função do plasma? O plasma é constituído de quê e qual é a sua principal função? Galera, o plasma nada mais é do que a matriz extracelular do nosso tecido sanguíneo. Ele é formado basicamente por água, sais minerais, proteínas, carboidratos e como mencionei ainda há pouco. Aí eu tenho uma imagem bem interessante que mostra justamente uma bolsa de sangue do grupo O positivo, mas ela não é um concentrado de hemácias. Na verdade, é plasma. Vale a pena ressaltar que é possível fazer a transfusão de plasma. Inclusive, é um procedimento que vem sendo desenvolvido e estudado para tratamento de algumas doenças virais de amplo espectro, como acontece, por exemplo, com a Covid-19. Há protocolos sendo analisados e estudados de tratamento de indivíduos acometidos pela Covid por meio da transferência de plasma de indivíduos que já foram infectados e que estão imunizados para a Covid-19 para pessoas que estão manifestando sintomas clínicos da doença. De acordo com algumas pesquisas, essa forma de tratamento evitaria a evolução para quadros graves da doença. Mas por que isso pode ser feito? Porque no plasma existem os anticorpos. Então, a pessoa que está imune para a Covid, ela tem anticorpos no plasma sanguíneo. E esses anticorpos são específicos para esse antígeno. Então, se eu já tive Covid, dou o meu sangue, e do meu sangue é extraído o plasma, esse plasma pode ser utilizado no tratamento de indivíduos acometidos pela doença, uma vez que está nesse plasma os meus anticorpos que eu produzi contra o SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19. Há uma diferença entre o plasma e o soro. A partir do plasma é obtido o soro. Cuidado, o plasma é a parte líquida do soro. O soro é o plasma sem as proteínas que participam do processo de coagulação sanguínea.
é justamente nesse soro onde há a maior concentração de anticorpo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então o plasma, essa parte amarelada, é a parte mais volumosa do tecido sanguíneo e é formado por água, proteínas, carboidratos, sais minerais, etc. Uma das proteínas mais interessantes que fazem parte do plasma é a famosa albumina. Então a albumina é uma proteína importantíssima, porque ela vai estar associada à regulação da pressão osmótica, da nossa pressão sanguínea, tudo bem? Então toma muito cuidado, eu não falei da pressão arterial, falei da nossa pressão sanguínea. Então ela é definida justamente por essa proteína, em parte por essa proteína, que é a famosa albumina. Galera, já vimos o plasma. O que a gente vai ver agora? Cada componente celular. E a primeira célula que nós vamos analisar são os glóbulos vermelhos, são as hemácias. Então, as hemácias são as células mais abundantes, elas são encontradas em maior quantidade. E uma característica muito legal das hemácias é o fato dela ter esse aspecto de biconcavidade. Além dessa morfologia bem característica, bem particular, bem individualizada, essa célula ela é destituída de núcleo na sua fase adulta. Ela é chamada, portanto, de anucleada. Ora, Marcos, se ela não tem núcleo, ela vai se dividir? Claro que não. Para a divisão celular, tem que ter núcleo. Então, Marcos, se ela não se divide, como é que novas hemácias são formadas? São formadas a partir de células-tronco da medula óssea vermelha. É justamente lá na medula óssea que existe uma célula-tronco que vai se diferenciar e, a partir dessa diferenciação, formarão novas hemácias. Primeiro, darão origem aos eritroblastos, que são hemácias jovens, nucleadas. Eles amadurecerão e formarão os eritrócitos, que são hemácias adultas, são anucleadas. Então, eritrócito, hemácia e glóbulo vermelho é a mesma coisa. A função dessas células é participar do transporte de gases. E por quê? Porque dentro delas há essa proteína aqui importantíssima. Que proteína é essa, pessoal? Aqui nós temos nada mais, nada menos do que a famosa hemoglobina. Hemoglobina. Então, a hemoglobina é a proteína responsável por fazer o transporte de gases no nosso sangue. Ela é o nosso pigmento respiratório e ela apresenta como elemento químico central o ferro, tudo bem? Mas não é qualquer ferro, não. Tem que ser o ferro, cuidado com isso, tem que ser o ferro mais 2. Galera, tem que ser o ferro mais 2. Então, cuidado com essa dica. O feijão, ele tem muito ferro, mas tem muito ferro mais 3. Então, é muito interessante desses nutrientes que apresentam uma grande quantidade de ferro mais 3, você colocar, por exemplo, vitamina C, ácido ascórbico. Porque o ácido ascórbico, como ele é um antioxidante, ele funciona como forte redutor. Galera do Brasil, você que está me ouvindo, por exemplo, eu sou aqui de Belém, sou aqui do Norte, sou aqui do Pará. Aqui a gente toma muito açaí. O açaí também é uma fonte de ferro mais 3. O que muitas pessoas fazem? Geralmente pessoas do interior tomam o açaí, mas elas colocam um pouquinho de limão no açaí. E aí esse limão, por ser uma fonte de vitamina C, acaba fazendo com que o ferro mais 3 seja convertido em ferro mais 2. Isso diminui, por exemplo, o índice de anemia em algumas populações cujo hábito alimentar está baseado no açaí e com esse comportamento, tá, pessoal? Galera, a deficiência de glóbulos vermelhos leva a um quadro de anemia. E essa anemia está intimamente associada a uma dificuldade no transporte de gases. Mas tem uma particularidade interessante. Eu falei ainda há pouco que a quantidade de hemácias varia entre 5 e 6 milhões por milímetro cúbico de sangue. Até aí, beleza. O que você tem que tomar cuidado? Pessoas que vivem em elevadas altitudes têm um número de hemácias acima da média. Ele aumenta o número de hemácias. Marcos, por quê? Porque sob elevadas altitudes, nós vamos produzir, galera, uma proteína bem interessante. Essa proteína é chamada de eritropoietina. A eritropoietina, ela tem como sigla o que nós chamamos de EPO, eritropoietina ou EPO. O que essa enzima faz? Ela estimula o amadurecimento do glóbulo vermelho. Ela pega o eritroblasto e transforma em eritrócito. Ela pega a hemácia jovem e transforma numa hemácia adulta. Então, quando você sobe para regiões de elevadas altitudes, aonde há menor concentração de oxigênio, aonde a pressão atmosférica é menor, aonde o ar é rarefeito, o teu efeito, a tua resposta a médio prazo é liberar o número maior de hemácias. Para isso,
Para isso, você aumenta a produção de eritropoietina. Então, você libera mais eritropoietina, ela vai converter eritroblasto em eritrócito e aumenta o número de hemácias. Pessoas que vivem acima da altitude, ela tem ligeiramente mais hemácias do que pessoas que vivem a nível do mar. Então, pessoas que vivem em elevadas altitudes têm um maior número de hemácias do que pessoas que vivem ao nível do mar. Justamente por conta disso, esse fenômeno, damos o nome de poliglobulia. O Enem trouxe recentemente uma questão que falava sobre o tratamento de indivíduos com baixos índices de hemácias e era feito por meio da injeção de eritropoietina. Então, se ele faz a injeção de eritropoietina, aumenta a produção de hemácias e melhora, então, o transporte de gases, melhorando a oxigenação dos tecidos. Uma questão que o Enem trouxe muito legal, que falava sobre eritropoietina e falava sobre o processo de formação de novos glóbulos vermelhos. Vou falar agora dos leucócitos. Os leucócitos são glóbulos brancos. Cara, isso é muito importante para vocês. Por quê? Porque o papel dos leucócitos é participar dos mecanismos de defesa. E o número normal de leucócitos gira em torno de 5 a 10 mil. Notem, as hemácias, que nós vimos ainda há pouco, é da casa de 5 a 6 milhões. Enquanto que no caso dos leucócitos, o número de leucócitos por milímetro cúbico de sangue é em torno de 5 a 10 mil. Então, se chega um paciente num posto, faz um hemograma completo e o número de leucócitos dele está acima de 10 mil, está acima da média. Então, significa dizer, galera, que ele tem um quadro chamado de leucocitose. Essa leucocitose pode ser um indicativo de uma inflamação, pode ser um indicativo de uma infecção. Então é muito normal que os glóbulos brancos, como neutrófilos, por exemplo, que são glóbulos brancos que participam da fagocitose, em caso de infecção bacteriana, esteja acima, né? Eleve o número desses glóbulos brancos. Por isso que numa situação como essa, onde o número de neutrófilos é o maior, né? Tem a maior proporção dentre aqueles leucócitos e observa-se o número de leucócitos acima da média, é prescrito, por exemplo, um antibiótico para que haja redução desses neutrófilos, redução desses leucócitos para controlar essa infecção. Há também a possibilidade de aumentar o número de leucócitos, por exemplo, por uma questão alérgica. E aí destaca-se, por exemplo, os basófilos, que vão estar ali associados à produção de heparina, de histamina. Então, o número de leucócitos ele vai identificar muito o teu quadro clínico, né, no que diz respeito a uma possível infecção ou não. Outro exemplo interessante, se o número de leucócitos estiver abaixo de 5 mil, a gente já tem uma leucopenia. Muitas vezes a leucopenia está associada a uma infecção viral. Por exemplo, indivíduos que são portadores do HIV e estão manifestando a SIDA, né, que é a AIDS, o número de leucócitos está muito lá embaixo, especialmente o leucócito TCD4 helper, que é o leucócito auxiliar. Então você percebe a função desses glóbulos brancos. E esses glóbulos brancos são divididos em dois grandes grupos. Os granulócitos, que apresentam grânulos, como é o caso do basófilo, neutrófilo e eosinófilo, e os agranulócitos, que são os monócitos e os linfócitos. Os monócitos são interessantíssimos, porque são células que vão formar os macrófagos, por exemplo, que são aquelas células do tecido conjuntivo que vão participar do processo de fagocitose. Por outro lado, os linfócitos já são células que vão se diferenciar. Existe o linfócito B, existe o linfócito T, e esse linfócito B de bola, ele vai formar o plasmócito. O que é o plasmócito, galera? É a célula especializada na produção de anticorpo. Olha que legal, eu estou trabalhando com células que estão ativamente trabalhando no nosso mecanismo de defesa. Galera, além dos leucócitos, nós temos as plaquetas. Qual é o papel principal da plaqueta? O papel principal da plaqueta é participar da coagulação sanguínea. Portanto, o número de plaquetas normal é em torno de 250 a 450 mil por milímetro cúbico de sangue. E a partir do momento que nós temos que o indivíduo tem uma quantidade de plaqueta inferior a 250 mil, ele tem maior tendência a desenvolver hemorragias. Atenção nesse caso. Por exemplo, eu tive dengue, não sei se alguém aí que está me assistindo já teve. A nossa preocupação era justamente a quantidade de plaqueta, porque se a plaqueta reduzisse demais, eu teria que fazer uma transfusão de plaqueta. Por quê, Marcos? Pelo simples fato de que, acompanhe meu raciocínio, menos plaqueta, mais hemorragia, provavelmente hemorragia interna. E aí eu poderia desenvolver um quadro de dengue, a famosa dengue hemorrágica. Mas o que é a plaqueta? É célula? Não. A plaqueta são restos celulares. A plaqueta é resto de uma célula chamada megacariócito. E por que ela participa da coagulação sanguínea, galera? Porque ela tem uma enzima. E essa enzima ela é chamada de tromboquinase ou de trombopoietina.
tromboplastina, tromboquinase ou tromboplastina, tromboquinase ou tromboplastina. Qual é o papel dessa tromboquinase? Quando os tecidos são lesionados, as plaquetas se agregam. Então, nós chamamos isso de agregação plaquetária. Como dentro da plaqueta tem a tromboplastina, ela vai pegar a protrombina, que é uma proteína produzida no fígado, e vai transformar em trombina. Beleza? Galera, essa trombina, por sua vez, atua sobre uma outra proteína, que é o fibrinogênio, e esse fibrinogênio vai dar origem à fibrina. E a fibrina é o que a gente chama de coágulo. Então, essa malha aqui, pessoal, de fibrina, que é o coágulo que vai estancar o teu sangue, é formado justamente a partir dessa cascata de coagulação, com a participação das plaquetas por armazenarem essa tromboquinase e essa tromboplastina. Galera, quem está me acompanhando nas aulas sabe, vem percebendo que eu estou gravando muita aula em slide, que é justamente para nos possibilitar, no finalzinho da aula, fazer o quê, galera? Exercício. E eu trouxe para vocês, então, duas questões importantes para a gente analisar. Olha essa questão aí do Enem. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os resultados estão dispostos na tabela. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com os resultados do seu hemograma, constata-se que, galera, quais são os sintomas que esse cara trouxe, né? Quais são os sintomas que esse cara apresentou? Vamos lá. Vou colocar aqui só a canetinha, né? Só o apontador. Vamos lá. Cansaço, tudo bem? Dificuldade em respirar e sangramento nasal. Beleza? Cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. Então, esses foram os sintomas. Aqui eu tenho a tabela do hemograma dele. Então, glóbulos vermelhos, número normal, 4,8, paciente, 4 milhões. Está ligeiramente abaixo ali do normal. Glóbulos brancos, de 5 a 10 mil, ele está 9 mil, está de boa. Plaqueta, 250 mil a 400 mil. Opa, ele está com 200 mil. Então, ele tem um pouquinho abaixo os 4 milhões aqui de glóbulos vermelhos e os 200 mil aqui de plaquetas. Quais são os sintomas que ele está apresentando? Cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal. Então, é justamente em cima disso que a gente vai trabalhar. Olha a letra A. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Poxa, de boa. Vamos para a letra B. O cansaço ocorre em função da quantidade de glóbulos brancos, não tem nada a ver. Letra C. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela defesa imunológica. Tá certo que o glóbulo vermelho é importante para o transporte de gases, mas não tem nada a ver com a defesa. O sangramento é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos? Não, glóbulo branco é defesa. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaquetas? Não, porque respiratório está associado ao transporte, fundamentalmente seriam glóbulos vermelhos. Então, qual é o nosso gabarito, galera? O gabarito vai ser letra A. Beleza? Então, ficou bem amarrado aí essa questão, né? Vamos para uma outra questão? Olha essa outra questão, galera. Olha só. 4 amigas brasileiras marcaram uma viagem para o Peru, onde pretendem conhecer e escalar diversas montanhas. Para se assegurarem de suas condições de saúde, submeteram-se a diversos exames, entre eles o hemograma. Os resultados encontram-se na tabela a seguir, na qual também constam valores de referência das hemácias, leucócitos e plaquetas. Beleza, galera? Olha o que ele tem aí. A Camila tem o número de hemácias de 4,5 milhões, está dentro do normal. O número de leucócitos, 11.300, está um pouquinho acima do normal. E o número de plaquetas, 303 mil, está de boa. A Paula, 2,38, está bem abaixo aqui do valor de referência. O valor de leucócitos está de boa. E a plaqueta também está de boa. Flávia está dentro do normal, dentro do normal. Está um pouquinho abaixo, né? Aqui o número de plaquetas. Cecília está dentro do normal. Está abaixo aqui o número de leucócitos, está com uma leucopenia. E o número de plaquetas está normal. A amiga que terá problemas com a altitude. Galera, qual é o problema relacionado à altitude? O problema relacionado à altitude é o oxigênio em menor quantidade,
é a pressão atmosférica menor, é o ar mais rarefeito, ela vai ter dificuldade respiratória. Então tem que pensar em glóbulo vermelho. Logo, qual delas vai ter maior dificuldade em ambientes como o Peru? Aquela que tem menor número de glóbulos vermelhos. E quem é que tem menor número de glóbulos vermelhos, galera? A Paula. Então o gabarito vai ser o quê? Letra A. Beleza? De boa? Galera, muito obrigado àqueles que ficaram até o final. Parabéns, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever no meu canal, Marcos André Bio Online. Eu vou ficar muito feliz de você estar aqui comigo nessa jornada rumo à sua aprovação no vestibular. Quem gosta aí de dicas no Instagram, vai lá, prof.marcosandrebio. Te espero no próximo vídeo aqui do meu canal, Marcos André Bio Online.